Olá a todos, meu nome é Rafael Nassif, eu sou médico radiologista com mais de 10 anos de experiência prática e com passagens por instituições de ponta, como o Hospital Albert Einstein e o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. E eu laudo em média, hoje, mais de 1.500 exames de imagens complexos de emergência por mês, em hospitais grandes aqui de São Paulo. E minha rotina é pronto-socorro, onde a precisão e a agilidade são cruciais e a demanda é constante. Essa bagagem deu uma visão única dos desafios e principalmente das oportunidades que a maioria dos radiologistas não está enxergando. E eu sei exatamente o que vocês enfrentam no dia a dia, desde a ansiedade do residente, que não se sente preparado para laudar a tomografia sozinho, ao medo de perder um achado crítico, até a frustração do radiologista experiente, que sente que o ultrassom está te consumindo fisicamente e mentalmente. E mais importante, eu sei como superar isso e transformar a tomografia na sua principal fonte de renda e satisfação profissional, escalando seus ganhos sem precisar de horas extras exaustivas de trabalho. Nessa semana, eu vou revelar um passo a passo para você que é médico radiologista, aumentar sua rentabilidade de 3 a 5 vezes sem a necessidade de trabalhar mais horas. Isso vale mesmo que você ainda se sinta inseguro com tomografia se você for residente ou se você já é um radiologista formado e está saturado com a concorrência do ultrassom e acredite que a tomografia paga mal. Talvez você esteja pensando, tomografia? Mas ela paga mal mesmo, é demorado, é muito complexo laudar uma tomografia no caso de emergência, muita responsabilidade. E aumentar minha rentabilidade sem trabalhar mais horas parece bom demais para ser verdade. Eu entendo, eu pensava a mesma coisa. É uma crença tão arraigada que muitos radiologistas a carregam, perpetuada pela complexidade dos casos, a pressão do tempo e a falta de um método claro. Mas o que eu vou mostrar para você hoje vai virar essa crença de cabeça para baixo. Existe um motivo pelo qual muitos acreditam nisso, mas também existe um segredo que poucos dominam para tornar a tomografia lucrativa e eficiente, permitindo que você ganhe muito mais sem sacrificar a sua vida. Olha só o que eu vou te mostrar agora. Esse é um relatório mensal de produção de plantões de tomografia da emergência comparado com a produção de ultrassom. Para muitos de vocês, a ultrassonografia é o método de entrada ou a principal fonte de renda, mas veja a diferença gritante de rentabilidade por tempo dedicado. E aqui eu queria fazer um adendo. Esses valores eles são muito altos. Na média no Brasil não é isso tudo. Aqui eu estou ganhando em torno de 75 a 100 reais no ultrassom modo B, enquanto na média do Brasil é em torno de 40 até 30 reais se você olhar o resto do Brasil. Se vocês olharem aí na tabela a tomografia do dia 8/3, vocês estão vendo um valor em torno de R$ 578 a hora versus o dia 6/3 com um valor de R$ 150 a hora. Isso dá 3,8 vezes mais. O mais impressionante é que esses meus ganhos com ultrassom são aqui de São Paulo, que já são considerados bons, acima da média de muitas regiões do Brasil. Agora para e pense, se a tomografia já se mostra de 3 a 5 vezes mais lucrativas que um bom faturamento de ultrassom, imagina o tamanho da oportunidade para você que talvez hoje receba valores ainda menores do que eu aí no ultrassom. A diferença no seu bolso será ainda mais brutal. Laudando tomografia na emergência, eu consigo faturar de 3 a 5 vezes mais que na ultrassonografia. E o melhor, com muito mais comodidade e controle sobre a minha produção. Para o residente, isso significa um futuro financeiro mais sólido e uma possibilidade de ter uma renda expressiva logo após a formação, já na largada, trabalhando de forma inteligente, não de forma braçal. E para o radiologista já atuante, significa escapar da rotina exaustiva sem depender de volume de ultrassom, onde você tem que estar fisicamente presente, lidando com atrasos e a imprevisibilidade de pacientes. Laudando tomografia, você não depende do paciente chegar, você não depende dos atrasos na agenda da burocracia dos convênios. Se você está no plantão, os exames chegam digitalmente, você lauda, você ganha. É um fluxo de trabalho que é previsível, altamente eficiente, que te permite trabalhar de qualquer lugar, inclusive de casa. E assim como eu, outros colegas radiologistas já estão conseguindo aproveitar as oportunidades que laudar tomografia de emergência proporciona. Eu tinha zero de noção de tomografia. Eu só laudava ultrassom e raio-x. Eu estava no começo do R2, perdida, não sabia que rumo que seria. Então, eu falei, eu preciso mudar isso. Eu achava, não, eu vou ficar só no ultrassom, porque é o que eu sei. Eu olhava a tomografia e falava, não, eu não vou conseguir ficar boa nisso. O maior medo meu era de perder algo que poderia levar a uma fatalidade. Eu era muito desorganizada, não tinha metodologia para laudar. Então,
Então, deixava passar muitas coisas. Com a sua metodologia, a sistematização correta, a gente não perde nada. Nossa, eu consegui ver tudo. A sua metodologia ajuda muito e tudo isso me ajudou a focar no que realmente é importante. Hoje em dia eu faço numa velocidade muito rápida, em 5 minutos se for um exame normal. Então, dá para laudar até uns 20 por período. Na minha residência, laudava um ou outro, muito pouco, demorava muito tempo para laudar uma tomografia. Hoje eu vejo assim que muita gente que terminou a residência no lugar que eu faço acabou indo mais para o caminho do ultrassom mesmo, porque é um caminho que aqui a gente tem muito contato. A tomografia acaba ficando um pouco de lado e começa a aparecer os lugares para fazer ultrassom, e aí a maioria das pessoas acabaram deixando de lado nessa parte da tomografia. Antes, de 0 a 10, qual era o seu nível de segurança com tomografia? Acho que zero, nenhuma mesmo. E agora? Acho que uns 8. Aumentou demais a minha produtividade, já ganhei confiança, né, de conseguir laudar para fora, né, começar aí uns plantões. Quando eu sento uma manhã, às vezes, para laudar, antes eu laudava 2, 3 tomografias e hoje em dia já 10, 15, dependendo do período, dá para fazer. Agora, no final do R2, veio um chefe me oferecer, antes ofereciam assim, né, ai, o que que você acha de começar no final do R2? E antes tu fala, não, imagina. Quem sabe no final da R3. E hoje mesmo eu conversei com o meu chefe lá do local e falei: olha, o objetivo ano que vem é ficar muito mais na tomografia, laudando da minha casa, do que ter que vir aqui. Às vezes o paciente falta, às vezes a gente vem com objetivo, não, porque tem 19, 20 pacientes, mas no fim acaba 15. É um dinheiro que você já tinha pensado que ia vir, na verdade não vem. E na tomo, eu tô na minha casa laudando. Tem muitos outros períodos para pegar, ele sempre oferece, tem os plantões da emergência. Não estava laudando nenhum exame de tomografia. Eu acabei me distanciando do método da tomografia e me dedicando mais à ultrassonografia. Só que ao longo do tempo, realmente, eu vi que, além de sentir falta do método, o desgaste físico estava muito intenso. E o desgaste físico que eu falo é uma coisa séria mesmo. O que você tem de colegas com lesão em ombro, por conta de tantos exames que fazem, isso é algo mais corriqueiro possível. Ontem eu fiz 62 exames. Na tomografia, você analisa o exame. Até os exames de emergência, você tem um tempo para você raciocinar. É muito mais confortável nesse sentido. No plantão, você pode laudar os seus exames, fazer o seu turno de tomografia dentro de casa. Para mim, isso foi um fator muito interessante. Te dá a liberdade de você trabalhar em diversos locais. Então, você não precisa exatamente estar na sua cidade. Você pode, muitas vezes, você estar em outra região e te dá a oportunidade de você trabalhar. Hoje, esse nível de segurança subiu de maneira importante, sobretudo a questão das emergências médicas. Isso só foi possível porque um dia eu percebi o tesouro escondido neste ramo da radiologia. Combinação de alta demanda, de baixa oferta de profissionais realmente seguros e um fluxo de trabalho otimizado. Por muito tempo, eu senti as mesmas dores e cometi os mesmos erros que talvez você esteja cometendo hoje. A insegurança com o método de tomografia, a frustração com a saturação do mercado de ultrassom. E sim, eu também acreditava no mito de que a tomografia paga mal. Essa descoberta ela não foi um acaso, mas sim o resultado de muita frustração e uma busca incansável por um método que me desse segurança e rentabilidade. Algo que a residência não me ensinou e não me proporcionou de forma estruturada e que me permitisse finalmente aumentar os meus ganhos de forma exponencial, sem ter que trabalhar mais por isso. Os números não mentem e a prova está aí, mas eu sei o que você deve estar pensando. Isso é bom demais para ser verdade. Se é tão lucrativo, por que a maioria dos radiologistas não faz? A resposta está na minha própria jornada. Nela você vai entender como eu enfrentei os mesmos problemas que você enfrenta hoje, até piores, antes de encontrar o caminho para a maestria e para a lucratividade no método de tomografia e descobrir como trabalhar de forma mais inteligente para ganhar mais sem trabalhar mais horas. No início, como um residente dedicado, assim como muitos de vocês que são R1, R2 e R3, eu acreditava que bastava estudar muito e cumprir a carga horária da residência para me tornar um radiologista completo. Eu me dedicava intensamente, buscava artigos, eu queria aprender tudo. Mas quando o assunto era tomografia, eu sentia uma lacuna enorme. Os meus preceptores, os meus chefes, por mais que eles fossem excelentes médicos, eles não tinham um plano estruturado para ensinar o raciocínio por trás do laudo da tomografia de emergência, especialmente a velocidade e a precisão necessárias para o pronto-socorro. O aprendizado,
ele era mais por observação, por orelhada, basicamente ali olhando como as coisas estavam sendo feitas, sem um método claro para abordar os casos agudos, que gerava uma insegurança enorme e um medo constante de perder um achado crítico. E eu só pensava, ainda não dá para assumir um plantão de tomografia, eu tenho que ficar mais seguro antes. Diante dessa lacuna e da insegurança que me impedia de laudar tomografia com segurança, o que eu fiz? Eu acreditei que mais tempo de formação resolveria, então eu mergulhei em um R4, um não, 3 R4, porque eu fiz 3 R4, um de radiologia geral, um de radiologia abdominal e o outro de intervenção, buscando preencher essa deficiência e adquirir a tal experiência. Eu gastei mais 3 anos da minha vida, eu gastei mais dinheiro, gastei mais mensalidades, mais custo de vida, eu adiei a minha entrada plena no mercado de trabalho e os ganhos que eu tanto esperava quando eu saísse da residência. No fundo, eu estava apenas postergando o problema sem atacar a raiz do problema, a falta de um método estruturado. Isso me fez trabalhar mais por mais tempo, sem o aumento da rentabilidade que eu buscava e sem aprofundar no método de tomografia, que era o que eu precisava. Mas a realidade me deu um outro choque. Mesmo com 3 R4, a insegurança com a tomografia ainda persistia, pois a abordagem continuava sendo fragmentada, ou seja, tudo que eu aprendi foi válido, obviamente, mas não tinha método. E quando eu entrei para o mercado, eu me deparei com um novo problema, talvez um que muitos de vocês, radiologistas já formados, conhecem bem. Fazer ultrassom o dia inteiro é cansativo. Naquela época, o que eu mais ouvia era a ATC paga mal. Por isso, eu nem cogitava entrar em um plantão de tomografia. Eu me vi imerso na rotina de plantões de ultrassonografia. A demanda era alta, mas a concorrência também e a remuneração por exame só caía. Eu trabalhava exaustivamente. Eu atendia dezenas de pacientes por turno, com esforço físico repetitivo, e eu sentia o mercado cada vez mais saturado, com o ultrassom se tornando uma commodity, onde o volume era rei. Minha rotina era exaustiva, o retorno financeiro, embora presente, ele não condizia com os anos de investimento e exaustão física e mental que eu tive. Nessa época, o hospital que eu trabalhava estava atolado de pendências de tomografia para laudar. Então eles começaram a chamar mais radiologistas para laudar TC de emergência no home office e me convidaram. Eu pensei, eu sei que a tomografia paga mal, mas como eu vou estar de casa, eu acho que pode compensar fazer esse dinheiro a mais. E eu topei esse serviço, eu tentava laudar a tomografia, mas o meu ritmo era dolorosamente lento. Cada laudo era um martírio, cada laudo eu sentia mais ineficaz e a vergonha de demorar tanto em comparação com a agilidade que eu tinha em outros métodos reforçava essa crença. Eu externalizava a culpa para tudo, para a falta de treinamento da residência, para o mercado de trabalho, para a própria modalidade. A tomografia realmente paga pouco, porque leva muito tempo, eu ficava pensando. Essa ineficiência me custou muito, não só em tempo, mas em oportunidade de renda, pois eu poderia estar laudando mais exames e faturando mais, mas acabava precisando trabalhar mais horas para compensar essa baixa produtividade na tomografia. Foi lá nesse fundo do poço, com a frustração batendo na minha porta, que a verdadeira virada aconteceu. Eu tive o meu decisivo basta. Eu percebi que o problema não era a tomografia em si, mas era a falta de método estruturado e prático para o laudo da tomografia de emergência. Eu não precisava de outro ano de residência para ter segurança, mas sim de uma sistematização robusta que me permitisse analisar os exames de forma rápida, de forma precisa e sem omissões, focando no que realmente importa na emergência. E o que isso significa? É usar uma sequência definida de análise para cada exame com foco naquilo que pode matar o paciente. Se você focar nessa única coisa, todo o resto fica com menor importância. Esse tipo de abordagem me deixou muito mais seguro e muito mais rápido. Essa revelação mudou tudo, virou o jogo da minha carreira e da minha vida, transformando a minha insegurança em maestria, a minha exaustão em liberdade. E a implementação da sistematização que eu desenvolvi foi revolucionária para mim. Não apenas eu erradiquei a insegurança e a vergonha, mas eu catapultei a minha produtividade e renda a níveis que eu jamais imaginaria serem possíveis. Com o meu método, eu passei a emitir laudos de tomografia precisos e seguros em menos de 5 minutos, sendo que a maioria levava apenas 2 ou 3 minutos. Aquela demora que confirmava o mito da tomografia paga mal desapareceu, e com ela a insegurança, a frustração e a necessidade de trabalhar excessivamente para ter bons ganhos no método de tomografia também desapareceu. Hoje, um período típico de home office, eu laudo cerca de 50 a 45 tomografias, enquanto que nos meus dias de ultrassonografia eu me exauria, trabalhando arduamente para realizar no máximo 30 ultrassons por período, com um estresse de lidar com pacientes, com atraso, com desgaste físico. Essa eficiência se traduziu em ganhos que superam mais de 3 vezes o que eu conseguia com o método de ultrassonografia. Aquele mito de tomografia paga mal foi completamente desmistificado pela minha própria experiência e pelos meus próprios ganhos que você viu aí anteriormente. Tudo isso sem a necessidade de aumentar mais a minha carga horária. Além do retorno financeiro exponencial, eu conquistei uma qualidade de vida inédita, a liberdade de trabalhar da minha própria casa, sem as imposições do ambiente hospitalar e o estresse do trânsito, a segurança de não me expor a riscos urbanos, noturnos, de hospital em hospital, de noite, e o conforto inestimável de poder dormir na minha própria cama em um plantão
plantão noturno. Para o residente, é a promessa de uma atuação mais confortável e lucrativa já desde o início, já na largada, como eu já disse. Para o radiologista experiente, é a saída da exaustão e da retomada do controle da sua vida profissional e pessoal, com ganhos ampliados sem mais trabalho. Agora que você entendeu o porquê da minha mudança de crença e viu que é possível escapar da insegurança e da exaustão e aumentar sua rentabilidade de 3 a 5 vezes sem trabalhar mais, vamos entender onde estão as oportunidades pouco exploradas e mais lucrativas da radiologia. Muitos de nós, ao sair da residência, olhamos para a ultrassonografia como porto seguro. Com razão, durante 3 anos de formação é a modalidade que a gente mais pratica, que a gente fica a residência inteira tocando serviço no ultrassom. É o que mais vemos e é o que a gente mais faz, e isso nos confere uma confiança inegável. É inegável que a ultrassonografia tem uma demanda massiva. Dados aí do próprio Colégio Brasileiro de Radiologia, como esses que você está vendo aí da tabela 22, esse estudo do perfil do médico especialista em radiologia e diagnóstico por imagem, mostram que ela é a segunda modalidade com maior volume de exames do país, superada apenas pela radiografia convencional. Enquanto a tomografia tinha em torno de 13 milhões de exames por ano, o ultrassom uma coisa em torno de 29 milhões de exames por ano, e essa é uma das razões pelas quais muitos a veem como um caminho natural. Afinal, é o que maior demanda e o que o radiologista sai se sentindo mais seguro para realizar. No entanto, essa aparente segurança e alta demanda vem com um paradoxo perigoso. A ultrassonografia tem a menor barreira de entrada na radiologia. Não apenas para nós radiologistas, mas para qualquer médico. Pense nisso. Instituições de prestígio aí, como o Cetros, oferecem cursos de ultrassonografia de apenas 6 dias, abertos a qualquer médico. Significa que, em questão de dias, um profissional sem a nossa formação completa de radiologista pode adquirir habilidades básicas e começar a atuar. Como você está vendo aí nesse exemplo, a ultrassonografia musculoesquelética do Cetros, de 6 dias. E assim como esse, tem outros cursos aí de ultrassom obstétrico, ultrassom geral, ultrassom de tireoide, ultrassom ginecológico, ultrassom para endometriose, ultrassom dermatológico, vários cursos, qualquer curso de ultrassom que hoje qualquer médico queira fazer, ele pode fazer em pouco tempo e já começar a atuar. Em 2030, seremos mais de 1 milhão de médicos. Muitos vão recorrer e já recorrem a esses cursos de final de semana para tentar ganhar melhor, saturando ainda mais o setor e, consequentemente, derrubando os preços pagos por exame. Então, a pergunta que eu faço é: e se essa segurança inicial, se essa aparente facilidade de entrada, estiver, na verdade, colocando uma corrida para o fundo do poço? E se eu focar exclusivamente no ultrassom, um radiologista que dedicou 3 anos à especialização se veja competindo e sendo comparado em termos de remuneração por exame com médicos que tiveram uma formação muito mais superficial na área. Existem relatos de hospitais no Brasil que pagam apenas R$20 por exame de ultrassom ou até menos. A situação ela ainda é pior e mais grave em locais como o Rio de Janeiro, onde colegas enfrentam valores extremamente baixos e muitas vezes trabalham em condições de risco. Essa ideia de que o ultrassom é o caminho mais fácil e mais seguro pode estar, na verdade, limitando o nosso potencial verdadeiro, desvalorizando o nosso RQE e erodindo o nosso valor profissional e financeiro, deixando o radiologista que se limita a essa modalidade uma posição de extrema vulnerabilidade no mercado de trabalho. Mas as consequências de focar exclusivamente na ultrassonografia vão além da desvalorização financeira e da competição acirrada que eu já mostrei para vocês. Há um custo silencioso, mas devastador que muitos só percebem quando é tarde demais: o desgaste físico por esforço repetitivo. No início da carreira, com uma energia, com resiliência da juventude, é fácil você pensar que vou tirar de letra, que vamos tirar de letra, mas a realidade ela é implacável. Depois de 5, de 10, de 15 anos fazendo 30, 40, 50 ultrassom por dia, todos os dias, com a sonda na mão, em posições muitas vezes desconfortáveis, é praticamente inevitável o surgimento de lesões. Estamos falando de tendinites crônicas, de síndrome do túnel do carpo, de problemas no ombro, de coluna, condições que não apenas causam dor constante, mas que podem progressivamente comprometer a nossa capacidade laboral, a nossa capacidade de trabalhar. Então pense bem, se a sua carreira está ancorada em uma única modalidade que por sua natureza impõe um risco tão alto de incapacidade física, você está construindo a sua casa sob areia movediça. O radiologista que se limita a essa única modalidade pode se ver de repente sem poder exercer a sua profissão, a profissão que escolheu, sem poder gerar renda e com a saúde comprometida. Essa é a face mais cruel da vulnerabilidade no mercado de trabalho. Não apenas a desvalorização do seu RQE, mas a ameaça à sua própria capacidade de atuar como médico. Eu conheço médico que trabalha como munhequeira fazendo ultrassom porque não pode parar de fazer, porque ele precisava operar o punho e ele não podia operar, porque senão ele ia perder a renda, porque ele pagava a faculdade de medicina de 3 filhos. Então como que ele vai parar de trabalhar nessa situação? Até agora eu falei
sobre os desafios e as armadilhas de uma carreira focada exclusivamente na ultrassonografia. A desvalorização, a competição com profissionais de formação mais básica e o risco real de lesões por esforço repetitivo que podem literalmente tirar você do jogo. E se eu disser que existe um caminho que não só mitiga esses riscos, mas potencializa seus ganhos, sua eficiência e, crucialmente, a longevidade da sua carreira. A virada de chave está na tomografia de emergência. Pense na dinâmica do trabalho. Enquanto na ultrassonografia você precisa estar fisicamente presente, manipulando o transdutor, esperando o paciente entrar e sair da sala, se preparando para cada exame, gerando inevitavelmente uma ociosidade, desgaste físico, a tomografia de emergência opera em uma lógica completamente diferente. Primeiro, a eficiência e o potencial de ganho. É inegável que laudar um exame de tomografia é significativamente mais rápido do que realizar uma ultrassonografia. Você não precisa se posicionar paciente, aplicar gel ou ficar ali procurando estruturas. Você recebe as imagens e as interpreta. Isso significa que no mesmo período de tempo você pode laudar um volume muito maior de exames de tomografia que você faria de ultrassons, traduzindo-se diretamente em um potencial de remuneração muito superior. Segundo, a demanda constante e a ausência de ociosidade. A fila de exames da tomografia em um pronto-socorro simplesmente nunca para. A emergência é 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso garante um fluxo de trabalho contínuo, onde o radiologista não fica esperando. Ele não perde tempo com atraso de pacientes, com falta de pacientes ou com a logística da sala. Cada minuto do seu tempo ele é produtivo, ele é focado na interpretação diagnóstica, que é o cerne da nossa especialidade. E finalmente, a sustentabilidade da sua saúde. Ao laudar tomografia, você está em um ambiente ergonômico, como você está vendo aqui, na sua cadeira, na sua mesa, com seu mouse, no seu computador. Não tem esforço repetitivo. Não há pressão constante sobre o seu corpo que leva às tendinites, às síndromes do túnel do carpo. Isso significa que você pode manter a sua produtividade e a sua carreira ativa por muito mais tempo, sem o temor de uma lesão que afaste você do trabalho. A tomografia na emergência, ela não é uma alternativa. É uma oportunidade de você resgatar o seu RQE e de otimizar o seu tempo e proteger a sua saúde enquanto você se posicionaria de frente da medicina diagnóstica, onde a sua expertise é mais valorizada e indispensável. E até aqui eu mostrei como a tomografia de emergência oferece eficiência, um fluxo de trabalho contínuo e protege a sua saúde física. Mas eu sei que, nesse momento, uma objeção comum deve estar ecoando na sua mente e na mente de muitos de vocês. Uma crença que impede muitos de aproveitar essa verdadeira mina de ouro. A tomografia paga mal. Eu mesmo acreditei nisso por muito tempo. É uma percepção difundida, quase uma doutrina em si. Mas deixe-me ser absolutamente claro. A tomografia paga mal sim para quem é lento. Paga mal para quem não tem método, para quem não consegue otimizar a sua produção. Quem leva muito tempo para laudar um único exame. E naturalmente vai ver a remuneração por período, por plantão, cair drasticamente. Isso não é culpa da tomografia, é culpa da sua ineficiência. É essa ineficiência que leva muitos a se resignarem para a ultrassonografia, presos àquele ciclo que a gente já discutiu. Trabalha mais por menos, com o desgaste físico e a desvalorização que vai vir a reboque. Mas a notícia boa é que isso é totalmente controlável. A remuneração na tomografia de emergência é diretamente proporcional à sua produção, à sua capacidade de produção, à sua agilidade diagnóstica. E é exatamente por isso que na aula 2 eu vou te mostrar como se tornar rápido, como desenvolver um método e como otimizar a sua produção para que a tomografia pague muito bem. Como você viu no início dessa aula, é possível ganhar até R$ 578 a hora laudando tomografia. É hora de você quebrar esse paradigma e desbloquear o verdadeiro potencial de ganhos da sua especialidade. A gente já viu os desafios do ultrassom, as vantagens da tomografia de emergência e em termos de eficiência e saúde, e desmistificamos a ideia de que a tomografia paga mal. Agora, eu quero que vocês pensem no posicionamento estratégico que dominar a tomografia de emergência oferece à sua carreira e como isso se traduz em diferenciação real e qualidade de vida. Pense por um momento, como foi a sua formação em tomografia? Quantos de vocês realmente saíram da residência se sentindo proficientes e seguros em laudar tomografia de emergência? E, mais importante, quantos dos seus colegas vocês acham que estão explorando ativamente esse mercado? A verdade é que, enquanto a ultrassonografia tem uma barreira de entrada muito baixa, o mercado saturado, a tomografia de emergência é um nicho onde os profissionais realmente qualificados eles são raros. E o que acontece quando você é um profissional raro em uma área de alta demanda? Você se torna indispensável e sua remuneração reflete isso. Existem inúmeras vagas disponíveis para quem domina a tomografia de emergência. E esses profissionais, por sua escassez e expertise, são muito mais valorizados. Essa diferenciação, ela abre portas para uma qualidade de vida que muitos radiologistas apenas sonham. Estamos falando de teleradiologia, estamos falando do home office. Imagine trabalhar com tomografia de emergência do conforto da sua casa, sem trânsito, sem necessidade de deslocamento,
perto da sua família, perto dos seus filhos. Imagine ter a flexibilidade de não precisar cancelar suas férias em uma viagem importante para um casamento por causa de uma escala que você precisa trocar, porque você pode carregar o seu notebook e laudar de lá, de qualquer lugar do mundo. Essa é a realidade de quem domina a TC de emergência. Eu tô até lembrando aqui que no mês que vem eu vou ter um casamento que eu não precisei trocar esse plantão, não precisei trocar minha escala porque eu vou levar meu notebook, eu vou laudar de lá. Eu não vou perder o casamento, eu não precisei trocar a escala, eu não vou deixar de ganhar o dinheiro que eu perderia se eu tivesse numa escala presencial de ultrassom, que eu teria que trocar a escala, eu não ganharia por aquele período que eu não trabalharia. E quando você pensa que essa oportunidade de ouro não poderia ficar melhor, uma nova força surge para multiplicar os seus ganhos de forma exponencial. A inteligência artificial aplicada ao laudo. Se dominar a tomografia já te coloca em um patamar em ganhos maior, a IA, como a sua copiloto, te permite aumentar ainda mais essa produtividade novamente. É o auge da radiologia lucrativa e inteligente. E quem dominar essa combinação agora estará literalmente décadas à frente do resto do mercado. Hoje é possível escrever o seu laudo com o auxílio da IA. Você vai analisando o seu exame, ditando o que você está vendo, todas as alterações, só olhando o exame, e ao final do tempo de análise, o laudo já vai sair pronto. A IA já faz redação, padroniza, coloca a conclusão, formata. Isso multiplica a sua capacidade de produção por hora de forma exponencial, permitindo que você atinja um volume de laudos que seria impensável de outra forma e receba muito mais sem precisar adicionar uma única hora à sua jornada de trabalho. É o auge da radiologia lucrativa e inteligente. Mas e o medo da IA nos substituir? Essa é uma preocupação legítima, mas que eu quero que vocês pensem na aviação. Há muitas décadas a gente já tem piloto automático, já existe, mas ainda assim a gente precisa de 2 seres humanos no comando de um avião. Não é por falta da capacidade da máquina de pilotar, é sobre a insegurança inerente dos seres humanos de confiarem cegamente nas máquinas. Da mesma forma, a interpretação de tomografias, por mais que possa evoluir com os da IA, nunca substituirá a responsabilidade e o julgamento final de um ser humano médico radiologista. A IA é uma ferramenta poderosa para aumentar a sua produtividade, não para te substituir. E como que isso funciona na prática? Eu vou mostrar para você em detalhes na aula 3. A questão que fica é: que tipo de radiologista você quer ser? Você quer continuar na zona de conforto do ultrassom, onde a segurança percebida se traduz em uma vulnerabilidade real, em uma corrida para o fundo do poço, o seu RQ é desvalorizado, é sua saúde em risco, ou você está pronto para abraçar o desafio, dominar a tomografia na emergência e se posicionar como um profissional indispensável com uma carreira lucrativa, flexível e intelectualmente estimulante à prova de crises? Pensa nisso. Aquele que se adapta e que busca a diferenciação e que utilizam as ferramentas certas, como a tomografia e a IA, não apenas sobrevivem, mas eles vão prosperar. E eu estou aqui para te mostrar exatamente como criar esse futuro passo a passo na próxima aula.